Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e segue o mercado brasileiro aí aquecido, né? E desta vez é o Grêmio. O Grêmio tá indo no mercado aí tentando contratar Luizito Soares, né? O time aí do Grêmio, né, já fez uma proposta pelo jogador uruguaio e só aguarda uma resposta do atacante aí para poder atuar pelo time do Grêmio, né? Não sei se o Grêmio vai ter esse dinheiro suficiente para poder pagar o jogador. O Grêmio sempre faz essas doideiras aí, trazendo jogadores aí com salário altíssimo, né? E o Grêmio que tá retornando à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Pode estar dando aí, né, o verdadeiro, né, tiro errado, né? Porque pode não dar certo essa contratação. Luizito Soares, um jogador que já tem uma idade um pouquinho avançada, não tem jogado bem nos últimos clubes que tem passado e pode pintar no Grêmio aí com um contrato de 2 anos, né, que deve atuar pelo Grêmio. Bora acompanhar aqui, galera, mais um vídeo aqui do Grêmio aqui falando tudo sobre a possível contratação do Luizito Soares. De um tempo tempo de contrato que o projeto para o atacante contempla e agora espera por uma resposta, apurou a ESPN. Gente, vamos lá. O que eu penso é o seguinte. Primeiro, quando a gente vê um nome gigantesco numa negociação com o clube brasileiro, todo mundo fica com o pé atrás. Essa é uma que eu não fico. Assim, nem pelo tempo de contrato? Não. O que eu tô dizendo assim, me surpreenderia zero o Luiz Soares aceitar jogar no Grêmio. Ele jogou no Nacional, aí você fala, mas é o time. Sim, é o time mas dele. tem o tempo pra Copa também, né? Sim, é o tempo pra Copa, mas, cara, o Luiz Soares ainda é um grande jogador, mas tá no momento de queda na carreira dele. Sim. Não me surpreenderia, assim, eu tô dizendo no sentido de ser absurdo. Pra mim, zero absurdo. A pergunta que eu faço até pra vocês é, o valor de ter o Luiz Soares que legal. E até que ponto, se for um contrato longo, muita grana, para um cara que física... Longo, né? 2 anos não é tão longo. Mas um cara fisicamente vai contemplar, eu acho que um percentual baixo do Eu adoraria calendário. ser gremista nesse momento. Com a possibilidade do Soares vir jogar no meu time, na realidade do futebol brasileiro, eu adoraria. E aí, Bira? Eu acho viável. E é um jogador que acrescenta. Eu acho que é um jogador que teria que arranjar o jeito de jogar, considerando que ele tá ali. Não dá para ficar achando que o Soares vai ser aquele Soares do Liverpool, do Barcelona. Mas o Grêmio já aprendeu a jogar assim em alguns momentos, inclusive com o Renato já jogou de outras formas, sabendo que tinha um time um pouco mais pesado, um time Lembrando que um na pouco mais lento. pandemia, quer dizer, não faz tanto tempo, ele foi campeão espanhol e jogando pra caramba no Atlético de Madrid. Decisivo. Sim. E aí? Não, acho que assim, a gente tem de pontuar muito bem, né, Felipe, o nome, o impacto que tem e o momento que ele vive. O momento dele não é o momento do Luiz Soares que a gente se acostumou, agora merece muito respeito, ainda é um grande jogador. Eu acho que uma situação dessa daí, Felipe, tem de ser muito bem conversada. Pelos deslocamentos, pelo calendário, por quem ele vai trabalhar, como que ele vai trabalhar, né? O Renato tem uma experiência de lidar com jogadores, o inimigo não da talvez alegria. do tamanho do Soares. Não, mas isso tem de ser pontuado, tem de ser ponderado. Porque, naturalmente, Birner, um nome como esse gera muita empolgação. Não, o pessoal acha que vai Fala, carregar o fazer Grêmio... 50 gols. Não é sempre assim. Então, a gente tem que ser o chato, às vezes, da vez, para falar que não é porque o William vem ao Brasil da Premier League que ele vai arrebentar. Não posso falar uma Por coisa? exemplo, estou citando um exemplo aqui. Eu Sim. concordo com você. Então, entendi, Então você é chato também? Eu sou Você chato. falou chato. Eu acho o seguinte, o Soares, Agora eu parei. ele, da década passada pra cá, como centroavante, ele só fica atrás do Cristiano. Quando o Cristiano foi centroavante. Esse cara é uma lenda do futebol. Uma lenda. Não é qualquer coisa. Esse cara é enorme. Esse cara jogou demais. Desde o Liverpool, quando não era tão respeitado... Acho até no mais, né? É tão respeitado quanto foi depois que foi pro Barça. Depois que trocou de clube, né? Depois foi pro Barcelona, principalmente. Mas, assim, é um gigante. É um jogador em clara decadência física. Não acredito que vai ter problema de comprometimento ou coisas assim. Isso também não. A questão é entender se a parte física dele é suficiente para ele jogar no futebol brasileiro. Se ele tiver 30%, 40% do que ele tinha, ele vai dar bons momentos à torcida gremista, mas eu concordo com o Prates. A gente precisa esperar para ver. E aí, Bira? O que eu penso é basicamente essa solução de compromisso entre o valor que você vai pagar e o que você vai esperar que ele Eu não retorne. pensaria 2 vezes, né? Mas eu entendo a observação do Prates. Não sei quanto o Grêmio vai pagar. Imagino que não seja pouco.
mas mesmo gastando bem, Vale a pena. E eu a gente traria. precisa pontuar também que a diretoria do Grêmio, financeiramente, nos últimos anos, sempre foi... É comedida. É comedida, fecha com superávit. Então, a gente imagina que loucura, assim, de quebrar o clube, eles não vão fazer, Bia. Eu entendo o que o Prats falou, até pela experiência do Douglas Costa, por exemplo, em que não houve esse comprometimento da parte dele. Mas eu não imagino, pelo perfil, o Soares, acho que se o Soares assinar, é porque ele está... Eu diria que ele é tá comprando a antítese. ideia. É o contrário do Tá Douglas. comprando a ideia. Agora, só tem que dimensionar, pensar num time que saiba explorar o Soares no melhor. Aí, mal comparando, por exemplo, a Argentina na Copa do Mundo, ela também pensou no jeito dela jogar para poder explorar o Messi o melhor possível dele, sem estar com o Messi 90 minutos se entregando ali. Né? O Grêmio talvez tenha que jogar também de uma forma sabendo que o Soares vai jogar em momentos do jogo, mas os momentos em que ele entregar, ele pode decidir a partida. Ele faz 36 em janeiro. A minha dúvida em relação ao Soares é muito mais em relação à condição física do que comportamento. Se ele tivesse pé na fora, ele ia jogar aqui, o Palmeiras Grêmio- contrataria, não seria o Grêmio. Todo respeito ao Grêmio, falando questão O financeira. Grêmio, nos últimos tempos... Mas não é isso, né? O principal nome de referência no ataque do Grêmio era o Diego Souza. Sim. Que também é um jogador que acabava exigindo um ataque que ficava mais pesado. Foi muito importante na Série B. Sim, nesse e ele é um último jogador que era ótimo para a Série B ali pelo Importante pro Grêmio nível, na história, pelo nível que ele muito. tem, é superior à média da Série B, mas pela característica de jogo. Agora, eu acho que o Soares tem capacidade de entregar muito mais que o Diego Souza, por exemplo, tendo limitações físicas parecidas. Gente, o Soares é um dos caras que eu, nos últimos 15 anos, mais gostava de ver jogar também. pela bola. E aquilo que a gente debatia do Messi versus Maradona. A bola, não sei o que, o personagem. Para mim, o Soares era um monstro de jogador e um grande personagem. A história Quer dele, que eu dê um exemplo do as jogador? quedas dele, volta, queda Um jogador e que volta. teve muito mais marketing que ele. E até tecnicamente era muito bom, mas para mim não é comparável. Ibrahimovic. O Soares foi muito mais jogador que o também Ibrahimovic. acho. Eu nem consigo colocá-los na mesma prateleira como capacidade de realização, de resolver grandes jogos. Ibrahimovic, tecnicamente, foi um grande Para centroavante. muitos uruguaios, o Soares é o maior jogador da história do futebol uruguaio. É. Claro que vai ter gente aqui que vai ser contra, vai falar em Schiaffino, Pedro Rocha, Varela. Schiaffino, Varela, Obdúlio Varela, exatamente. Mas para muitos uruguaios, o Soares é o maior da história. Cara, eu quase... Essa eu vou ter que compartilhar, porque às vezes o Ponto fala uma coisa... Esse ponto é um perigo. E a gente, sabe, fora da hora, Playhall, quando o Ponto vem com aquele recado que você tá falando de ou uma notícia triste e o cara te faz rir, ou ao contrário, te faz chorar. O ponto é glorioso ou o ponto é acadêmico? O ponto é glorioso. É glorioso, tá. E no momento em que Playhall elencava os jogadores, eu ouvi louco Abreu. Eu fiquei esperando. ele Mas falar. imagina esse ouvido escutando sei. Playhall. O ponto gosta do Castilho. Varela, até blá, começar a jogar. blá, Aí não gostou blá, mais. Soares, Gol. louco Abreu. Então, mas, Mota, sabe por que o Ponto fala louco Abreu? Porque o Ponto é 21. Boa! Olha! Bira, agora você foi Olha, bem. Bira! Agora você encaixou mais Gente, legal. e vamos combinar. O Soares, se viesse jogar no Grêmio, pegando o hino, onde o Grêmio estiver É uma atração, jogando, claro que é. onde Isso, vai isso, lotar sem estádio para ver dúvida. o Soares. Pelo amor de Deus. O Atlético Goianiense lotou a Serra Dourada para um Atlético Goianiense nacional na Sul-Americana. Sim. Como foi ele no Nacional? Ó, muito abaixo ou... Não, jogou bem. Jogou bem, mas jogou Foi campeão pouco. uruguaio, assim, fazendo os gols da conquista. Ele jogou poucos jogos, né? Porque demora para estrear. A estreia foi contra o Atlético Goianiense em Montevidéu. Isso, né? Que exatamente. Ele entrou no... Jogo de ida. Olhando se Mas tinha um algum jogador outro... claramente de um... Assim, quando ele pegava a bola e no campeonato uruguaio ainda, que tem um nível técnico ainda bem mais baixo, era brincadeira. Olha o que ele faz. Longe de ser o melhor hoje em dia, mas numa visão internacional da história do futebol, talvez o maior jogador de atividade no nosso continente. Vindo pra cá? Mesmo no Uruguai, o maior jogador de atividade dentro do nosso continente. Longe de ser o jogador que transformou ele nisso. Já dá pra está comparar. aqui, né? Tinha esquecido do Nacional. Talvez Tô o maior falando jogador. aqui com o Diego Lugano, que é muito amigo do Soares. O Lugano ainda acha difícil a vinda dele para o Grêmio. Sim. Mas é percepção, não é informação. Vai pintar uma Major League Soccer, é isso? Eu acho que MLS vai estar forte, né? Já estava antes do Nacional. O Grêmio contratou um jogador desse time campeão uruguaio, que não é o Soares, o Carbaggio. Meia chegou a Porto Alegre esses dias e é visto Foi apresentado ontem, né? É visto como uma contratação para melhorar o meio-campo do Grêmio, principalmente. Fez parte desse time campeão uruguaio. E o que esperar do Grêmio como um todo, hein, gente? Porque a gente tá falando muito, obviamente que os times que estão envolvidos em contextos de SAF estão chamando mais atenção em noticiário também por isso. O que vai acontecer com o Vasco? Como foi o Botafogo na virada da última temporada e tal. O Grêmio, para muitos, embora tenha feito uma caminhada de rebaixamento
justa, ficou ali na zona de rebaixamento o tempo inteiro, não tinha time nem não é estrutura, mas gestão Sim. de rebaixado, assim, fugiu um pouco aos grandes que caíram, inclusive a primeira queda do Grêmio. Vocês acham que todo o time grande, mesmo o grande que volta, o primeiro pensamento é ficar na Série A? O Grêmio, Não, eu acho que pro como Grêmio foi não a vale queda, isso. pensa maior? Eu acho que pro Grêmio é volta já diferente. pensando maior? Eu acho que Pensa sim. maior. É? Independentemente do Porque Suárez. a queda foi acidental, né? Exato. Então eu acho que seria muito pouco para o Grêmio, depois de já ter amargado um ano na Série B, voltar só para se manter na A. É porque o Grêmio e os outros times caíram afundados em dívidas, cheios de problemas de vários aspectos. O Grêmio caiu com uma situação financeira que não é de um time rebaixado e sobe com uma situação financeira que é parecida com a de um time que consegue jogar a primeira divisão. E geralmente o Grêmio acerta na montagem das equipes. Agora, vamos ver como vai ser o trabalho do técnico, né? Tem um clichê que a gente usa muito quando um time grande tá lutando contra o rebaixamento, que a gente fala, não, tem a cartilha do rebaixamento lá, o time lá tá preenchendo todos os dados, todos os itens ali. O Grêmio preencheu um pouquinho ali, só 1 ou 2 ali, o resto não preencheu. Caiu por um desarranjo técnico mesmo, a questão técnica do time em campo que não se achou. Agora, eu imagino que esses 4, aí, o Grêmio mais as 3 SAFs que estão subindo, né, o Bahia, o Vasco e o Cruzeiro, até pelo nível de investimento como o SAF, acho que o horizonte tem que ser fazer um campeonato brasileiro sem riscos, sem pensar em rebaixamento em nenhum momento, o que significa que no cenário atual Se você não corre risco, você está você brigando pode pela Libertadores. ir pra Você está, no Libertadores. mínimo, brigando por pré-Libertadores. Agora, de novo, pensando no Suárez e vendo as contratações do Grêmio até aqui, as contratações e manutenções. O Kahneman renovou o contrato, né? Renovou. Muita gente achava que era a hora já do final do ciclo do Kahneman no clube, um ciclo na maior parte, grande parte, vitorioso. Mas, enfim, não é uma criança, não é um jogador jovem. O Jeromel continua. Trouxeram o Reinaldo, que Sim. tinha problemas defensivos no São Paulo. O Bruno Vini, que veio, zagueiro também, não é garoto. Algum tempo sem jogar. Assim, pensando o Suárez, vai ter quem corra por ele? Não sei. E ainda mais com uma dupla de zaga envelhecida, tendo um Reinaldo que sobe muito, por exemplo, quem Lenta. cobre esse lateral. O Grêmio tem um pouquinho de Galera, esse pra mim é o grande problema do Grêmio. Eu espero que o Grêmio tenha aprendido, né, com a última temporada, né, que ficou na Série B, né, e não fazer loucuras aí em contratações de jogadores aí que não podem agregar muito ao elenco. Não é o caso do Suárez. Para mim, se o Suárez chegar, vai ser um jogador que vai agregar muito a esse elenco, né, mas para isso também tem que ter jogador para mandar a bola pro Suárez. Não adianta você botar um Suárez no ataque e você não ter um meio-campo que consiga fazer a bola chegar. Entendeu? Então não vai adiantar muito. Entendeu? Mas o Grêmio tem sim que contratar, tem que fazer um campeonato brasileiro sem riscos. Eu não acredito que o Grêmio já vai voltar chegando na Libertadores, porque não vai ter que se reestruturar, porque o Campeonato Brasileiro, cada ano que passa, vai ficando mais difícil. As equipes estão tendo que se reforçar. Porque você vê, o Flamengo e o Grêmio e o Palmeiras nos últimos anos estão ganhando tudo. E com isso obriga as outras equipes a contratar jogadores de mais potencial para poder disputar as competições. Senão você só vai ficar jogando e não vai disputar. Se você vê bem, o Flamengo e o Palmeiras estão ganhando tudo todos os anos. Você vê o Atlético Mineiro também ganhou também o Campeonato Brasileiro também. E assim vai indo. Se a equipe não correr atrás, vai ficar para trás. Porque tá muito difícil o Campeonato Brasileiro, tanto a Série A quanto a Série B, e o objetivo principal do Grêmio é se manter na Série A e quem sabe pegar uma vaguinha na Sul-Americana da próxima edição. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, você que tá chegando é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.